Porque eles falam da santidade não só no namoro. Vanessa, é por aí mesmo? É por aí, né? Eu acho que a nossa vida cristã, a gente não tem que entender como segmentada. A gente tem que pensar num todo. A gente serve a Cristo em todas as áreas da nossa vida. E o namoro, né? A nossa vida sentimental compõe todo esse contexto da nossa vida. E a santidade do namoro, ela vai ser um reflexo da nossa santidade na vida diária. Como ela falou ali, não adianta nada a gente ser santo no namoro e pregar uma santidade e falar aleluia, né? Como ela falou ali, mas no trabalho não dá um bom testemunho, né? Com os pais dentro de casa não dá um bom testemunho. Então a gente tem que pensar nisso tudo, na nossa vida cristã. Vanessa, porque é a primeira vez que você vem, não é? No bate-papo no bate-papo, o Leandro já é, né, cadeira cativa aqui, ele já sabe que vocês conversam entre si, né? Eu não vou ficar entrevistando, não. Mas, Leandro, não sei se você concorda com a Vanessa, eu acho que sim. Mas será que nessa hora eu fico pensando, se você concorda, que tem menina que vai namorar o rapaz, o cara é o cão, né, gente? Porque, sabe, então, é bonito, é bem apessoado e tal, mas não é santo, coisa nenhuma. Mas aí a menina gosta dele, ele gosta da menina, ele fala, não, a partir de hoje, não. No namoro eu vou ser santo. Será que é possível mesmo essa dicotomia? O cara é impuro nas outras áreas e só no namoro que é santo? Concordo plenamente com o que a Vanessa falou e eu acho que não tem como. O namoro santo é reflexo de uma vida santa. Existem muitos casos, né, reais de pessoas que procuram fazer uma maquiagem de santidade para agradar aquela pessoa que ela pretende, né? E que acaba que a pessoa não consegue manter aquela fantasia, aquela capa por muito tempo, né? Então, esse tema é um tema que agrada muitas pessoas, porque hoje eu vejo que principalmente o jovem parece que o objetivo da vida dele inteiro, ele não precisa de estudar, trabalhar, comer, viver, não precisa de nada, ele precisa de ter um namoro. Só namorar. Né? É só namorar, não se fala de mais nada na vida a não ser namoro. Mas é muito importante olhar, sim, uma vida de santidade num todo, como o pretendido, ele trata os seus pais, como ele é como um funcionário, como ele é como um servo, como um discípulo, né? Se a pessoa é uma boa pessoa, ela vai ser um bom namorado. Mas o que é um namoro santo? Hoje em dia, tem muito essa temática de santidade no namoro. Como você falou, tem vídeos no YouTube, tem ministérios, tem muitas coisas que estão aí circulando em torno desse assunto. Basicamente, quando eles falam de santidade no namoro, é não praticar sexo durante o namoro, né? Basicamente. Só que a gente vem com essa questão que hoje em dia a gente não fala muito sobre virgindade mais, a gente fala sobre pureza. Por quê? Os jovens que estão chegando na igreja, infelizmente, e infelizmente mesmo, não são mais virgens. Isso é um valor que está se perdendo muito e acho que é muito por causa da família como está hoje em dia. Mas que pode ser resgatado, né, Vanessa? Pelo amor de Deus, porque a gente não pode também... Eu entendo o que você está dizendo, mas assim, eu sou de uma época que isso era valor. Né? Eu sou casada há 14 anos, né, com o Eduardo, e a gente enchia a boca para falar, a gente se casou virgem. Mas hoje em dia, quando a gente fala isso com as pessoas, a gente coloca um peso sobre elas que fala assim, não, eu não sou mais virgem, então não tem jeito mais para mim. E é muito diferente ser virgem de ser puro. As pessoas podem até ser virgens, mas não ter mais a pureza. E você falou uma coisa interessante. Vamos na conversa, porque o negócio tá bom. Olha só, porque a virgindade ou a pureza associada à virgindade, a questão de ímen, essas coisas, fica uma coisa muito limitada, eu entendo, porque você pode ter todo um contato físico exagerado, toques, mil coisas e só não ter vou usar a expressão, conjunção carnal, né? Quer dizer, então se não teve isso e teve o resto tudo, continua santo? Eu acho que não. Se você for olhar psicologicamente, biologicamente falando, o ato sexual ele não se resume apenas a uma penetração, né? Até mesmo uma forma de carícia, até mesmo um toque, isso cientificamente falando, aquela pessoa ela não é mais virgem. É claro que o rompimento do ímen é um tabu que gera em torno disso, mas santidade, como a Vanessa disse, não é simplesmente ter ou não ato sexual. Santidade também fala dos toques, dos carinhos, dos pensamentos e muito mais do que isso voltado para o sexual. Santidade fala também de você não juntar com o seu namorado para falar mal do seu pastor.
Isso é santidade. Isso é ser santidade. Santidade também é você não juntar com o seu namorado para você planejar algo que é errado, fofocar, falar mal do irmão, Sim. fazer uma série de coisas em certos lugares. Tudo isso é santidade. Santidade, gente, não é só sexo. Santidade é uma vida que agrade a Deus em obediência à sua palavra. Então, tudo isso envolve a santidade. Não, o sexo é um detalhe, é um reflexo de tudo isso. O Vanessa, a colônia também, não só a libanesa, agora a colônia das Vanessas está forte aqui. Nós temos a nossa editora. Vanessa, boa tarde, né? Boa tarde, Vanessa Nício. Boa tarde. Você percebeu que nós temos hoje toda a colônia de Vanessas aqui associada? Toda hora que você fala Vanessa, eu olho achando que você está me chamando. Não, é a Vanessa pastora. E quem mandou mensagem é a Vanessa, lá do Maranhão, de São Luís. Eu estou me adiantando que é Maranhão, mas São Luís é a capital do Maranhão. Mas acho que pode ter outras cidades chamadas São Luís. Se não é Maranhão, mas Vanessa, me perdoe. Mas está aqui São Luís. Ela pergunta, pode ser o bairro São Luís também, né? Aqui perto, né? Então esquece. A Vanessa que está mandando mensagem. Ela pergunta, qual a diferença de namoro santo para corte? Essa também é outra temática que quando a gente fala de santidade no namoro, a gente tem um tanto de denominação para isso, né? E aí a questão de santidade do namoro é um namoro que agrade a Deus. Como o Leandro acabou de falar, é um namoro que agrada a Deus. E essa outra questão de corte basicamente é um namoro sem contato físico. Você pode namorar, ter um namoro santo beijando na boca, pegando na mão? Pode. Você pode ter um namoro santo fazendo corte sem contato físico? Pode também. O que a gente fala é que durante muito tempo as pessoas colocaram rótulos e falaram assim, corte que é um namoro que agrada a Deus. E não é, porque depende de como você se porta até mesmo na corte. Porque você pode ter um namoro corte, de não ter contato físico, mas pensamentos, conversas que não agradem a Deus. Perfeito. Né? Então, e também um namoro de contato físico, beijando às vezes e sendo equilibrado em tudo isso, conseguindo medir todas essas coisas e tendo um namoro. É importante que cada um conheça o seu limite. Isso. Né? É muito difícil a gente falar o que é o certo e o que é errado, né? Dentro de temas, por exemplo, não pega na mão, não beija. Talvez o que para um casal pegar na mão pode ser o fim do negócio, pode ser o ato sexual. Mas para outro casal talvez não. Então cabe cada um que tem o Espírito Santo ter a consciência do seu limite, até onde chegar. E importante, como diz a palavra, né? Fugir da aparência do mal. Agora, nessa questão de corte, nós temos muitos casamentos hoje que têm um problema ou que têm alguma dificuldade porque fizeram corte e não desenvolveram durante a corte a afetividade. Durante o namoro, né? Então namoraram e aí se casaram sem toque qualquer. E aí isso não é regra. Também não é regra, não estou falando aqui que corte é ruim, não é isso. Mas acontece que muitos casais podem ter algum prejuízo no relacionamento por fazer a corte. Porque aí se casam e aí são dois estranhos que não desenvolveram, não passaram pela etapa, né, de cada um tá conhecendo mais o outro, de pegar na mão, de sentir aquele frio na barriga durante o namoro, e aí no casamento já ficam meio estranhos. Agora, tem gente que fala que é interessante isso, a gente vive em comunidades, as igrejas são grandes comunidades, né? Que também, quando o namoro, ele tem essa permissão do contato físico, de beijo e tudo mais, os jovens começam a namorar internamente, aquela coisa assim, endogênica, né? Fica dentro daquela comunidade. E quando tem muito beijo, muito abraço, não tem contato físico, não tem relação sexual não, mas tem muito beijo e tal, começa assim que as pessoas namoram um com o outro e tal, aí depois termina, então a coisa começa a ficar desgastada, né? Dentro da comunidade. O beijo é uma questão delicada que precisa tomar cuidado. O beijo é um princípio de um ato sexual, né? Tem até uma frasezinha que é interessante, que quando você beija, você liga em cima e esquenta embaixo, né? Não tem jeito de você falar que tá beijando a sua namorada, eu sou muito aberto, tá, gente? Não tem jeito de você falar que beija a sua namorada pensando no iceberg, né? Na Disney, numa viagem para Londres e tal. Você pensa que ela é a Minnie, você pensa que ela é a Margarida do Pato. Concorda comigo?
Não tem jeito. Então, tem que tomar muito cuidado. O importante é cada um ter a consciência do Espírito Santo e saber o que é legal de fazer e o que não é legal. O interessante da coxa é que é muito comum de casais que já convertem juntos com uma experiência sexual antes. Então, para não diminuir, corta de uma vez. Sim, então faz a coxa e radicaliza. Porque muitas vezes, como Jesus disse, se sua mão te faz pecar, arranca ela, que é melhor ser... Eu tenho uma teoria do Lenin, parece que não tem nada a ver com namoro, mas tem tudo a ver com namoro. Lenin, na época da Revolução Russa, ele desenvolveu uma teoria muito legal chamada curvatura da vara. Porque ele pegou uma Rússia muito capitalista, não só capitalista, mas feudal também. Então ele fez a ditadura do proletariado, que era o quê? Radicalizou do outro lado. Né, total, tudo de todo mundo e tudo, para tentar chegar no equilíbrio, é o que ele chamava, né, de curvatura da vara. Se a vara está curvada para um lado, para ela chegar no ponto correto, você tem que curvar forçado do outro lado. Essa tese que você falou é interessante, porque realmente, infelizmente, como a Vanessa falou, alguns casais, alguns jovens já têm vida sexual e se convertem, graças a Deus. Não tem como você passar uma borracha no passado. Então muitos desses, eu acho que é até uma medida saudável, né? Sabe? Não, então não podemos nem ter... Com certeza. Então, aquele casal que dentro da igreja deu um vacilo, caiu, então, em vez de passar borracha, opta, né, pela corte, que é a forma de fugir da aparência do mal. Com certeza. E eu falo que tem determinados tipos de beijo que não são beijos para um casal de namorado cristão, né? Que senão fica aquele namoro que fica muito exagerado e não pode. A gente brinca que é beijos Duracell. Aqueles beijos de longa duração. Mas, sabe, não pode. Outro dia eu fiz na faculdade, olha que doido. Na faculdade, não é curso de teologia, não. A faculdade, como é que eu posso dizer? Não é curso de teologia, não é seminário. Estava eu conversando com a professora, aí um aluno e uma aluna entraram num determinado ambiente lá, estava aceso e tudo, mas eu olhei assim, o rapaz abraçando a moça e tal. Eu falei com a professora, né? Eu falei assim, aquilo tá estranho, né? Eu falei, será que é consensual? Porque a professora era da área do direito, né? Eu falei, será que é... Porque isso também tem hoje, sabe? Essa questão da carícia consensual. Porque tem rapaz que vai abraçando a moça. Aí eu olhei aquilo e falei, não tá certo, não. Aí eu fui até o recinto, né? Abri a porta, falei, tá tudo bem? Não, professor, tá tudo bem. Falei, então, tem lugar para tudo. Aqui não, né, querido? Né? Esses amassos, esses abraços, pelo amor de Deus, tá ficando excessivo, cara. Existem, como ela disse, beijos e beijos, né? Agora, até qual o limite? Daqui a pouco vão querer que a gente traça, né? Beija até 30 segundos. Quer que faz um manual, né? Beija até 30 segundos, coloca só metade da língua. Não existe isso. Cara. Cada um sabe, gente. Os jovens, ele finge bobo. Pra gente. E tenta buscar na gente respostas para respaldar aquilo que ele quer fazer. Eles querem uma confirmação, né? A pastora Vanessa falou. Faz até onde o seu coração permite. Agora, cada um. Isso é muito sério. Eu lembro, né? A Silvia deve estar vendo nosso programa, minha esposa, são 30 anos de casado. Quando a gente namorava, nós dois éramos seminaristas, a Silvia terminou, ela começou o seminário antes que eu, e o seminário era interno. Então, no final de semana, que era possível namorar, eu ia encontrar com a Silvia, mas nós tínhamos um acordo, a gente não ficava sozinho em ambiente nenhum. Por quê? Porque se eu não tivesse atração física pela Silvia, para que eu ia namorar com ela? Não, era melhor nem namorar. Como não, exatamente, mas como tinha, a gente, acho que a santidade passa por isso, se preservar, né? Passa pelas nossas escolhas. O que a gente escolhe para o nosso dia a dia? Eu acho que santidade, a gente tenta colocar um padrão, o que é isso, o que é aquilo, mas santidade é daquele dia a dia. O que eu escolho hoje? Eu escolho hoje não ficar sozinho com meu namorado, eu escolho hoje não ir para algum lugar escuro, não namorar. A pessoa fala assim, mas eu aguento, eu sou fiel. Então aí a gente tem que ver, porque tem algum problema, né? Se aguenta ficar os dois sozinhos e não tem nada melhor no casar, é melhor não dar prosseguimento a esse namoro, porque tem algum problema. Eu posso, pastor, eu tô tão assim cheio do Espírito Santo que eu posso dormir com a menina na cama, que não vai acontecer nada. Eita! Não, esse tá forte mesmo. É outro, filho. Eu acho que é outro. Vamos a uma pergunta que vem das ruas sobre namoro, vamos lá? Meu nome é Camila, sou de Belo Horizonte e queria fazer uma pergunta. A Bíblia diz alguma coisa sobre namoro? Grande Camila, a palavra namoro não está na Bíblia não, né? Não.
A gente que trabalha com o Ministério de Relacionamento na igreja, a gente tem um trabalho específico com namorados. E aí sempre as pessoas perguntam, namoro então não tem na Bíblia? A gente tem algumas histórias, né? Isaac olhou Rebeca, que a gente fala que é um início de relacionamento, então pode ser considerado um namoro. Mas a Bíblia nos dá princípios para a gente aplicar no namoro. Ela não fala, no namoro tem que ser assim, assado, mas nos dá princípios para a gente aplicar no namoro. Lá em Gênesis 2:24, fala assim, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. É um princípio de relacionamento que a gente usa. Deixar o homem pai e mãe exige um pouco de maturidade, né? Maturidade financeira, maturidade emocional. Então a pessoa precisa de ter uma certa idade. Daí a gente fala, que idade começar um namoro? Então a gente pensa mais ou menos numa idade que a pessoa já tem condições de sair de casa, de deixar... Viu, ouça jovem, ouça adolescente que está fazendo uma pressão, ó. Porque também tem isso. Muito nova. Vai namorar pra quê, Chegou né? e fala assim, pastor, tem 14 anos, tô querendo namorar. Só você está preparado para casar com 15? Não, pastor, então para que você vai namorar? Isso. Né? Aí você vai ver, tá querendo parar de estudar, não está querendo trabalhar mais e foca a vida no namoro. Então é importante, se você quer namorar, se você é maluco para namorar, se prepara para isso. Faz um curso, trabalha, se prepara para assumir um Eu estou lembrando de Paulo falou o seguinte, você está doidão, está abrasado, a Bíblia fala, melhor que se case. Você pode casar? Não pode. Então não fica perto. Tira doidão, enfia a cara no livro, vai trabalhar, vai tomar banho gelado, vai fazer educação, vai para academia, vai capinar loja, vai fazer alguma coisa. Capinar uma loja. Gente, vocês viram que o Sérgio, nosso produtor, ele mostrou a placa dizendo que para terminar o bloco, tá bom o bate-papo, mas vai voltar logo. Vamos para o intervalo e voltamos falando novamente sobre namoro santo. Estamos de volta com o nosso bate-papo que durou aqui durante todo o intervalo, conversando com a pastora Vanessa, pastor Leandro, sobre namoro. Os dois falam mais que... fala mais que pobre na chuva. Você já tem que pegar uns na chuva? Hoje a gente reclama. Meus bons tempos de ficar tomando chuva. Ai, olha só, estamos internacionais. Eis que vem... Ô, Vanessa Nício. Oi. Você viu que ontem eu te cumprimentei com buenas noches? Buenos noches. Buenos? É porque meu espanhol é de Castilha. Mas sabe, estou recebendo uma mensagem, viu de onde? Serginho me falou. O Sérgio, você me dá. Eu fazer subir da terra do seu marido. Colômbia em peso. Colômbia em peso. Quem não sabe, Vanessa é casada com um colombiano, o querido Oscar, é Oscar mesmo, né? Sim. Seu marido Oscar? Oscar Ricardo Sandoval Rodrigues. Olha, nós estamos pagando ainda uma dívida com a Colômbia, né? Porque a gente conseguiu mandar para lá exportar essa tralha que estava presa aqui no... Opa! Eu tô aqui, tô escutando? Brincadeira, Vanessa. Colômbia sempre dando uma força pro Brasil, né? Oi? Colômbia sempre dando uma força pro Brasil. É verdade. Leandro Jarrel te conhece também, rapaz. Mas a gente... Como é que é aquele negócio quando o estoque tá muito encalhado, você desencalha. Se tá faltando homem no Brasil, né? Tem que mandar uns colombianos pra cá. Brincadeiras à parte, Vanessa Nício. Mas da Colômbia, quem manda mensagem, eu vou ler a mensagem toda. Boa tarde, sou da Colômbia. Que legal o tema que vocês estão falando. Tem uma pergunta. Como você faz para guardar seu coração, mesmo quando você está conhecendo muitos jovens e eles são amigos? Mas nesse simples relacionamento de amizade, o coração começa a sentir algumas coisas, tende a sentir coisas. Quando ocorre isso, acho que não tem mais o coração guardado. Quem manda é a Mayra. Mayra Castellanos. Aí ela pediu para mandar um oi para o Léo, de BH. Oi. Mayra Castellanos. Mayra é uma amiga nossa, lá da Colômbia, lá de Bogotá. Ela falou um negócio interessante no relacionamento com amigos, de repente você está relacionando com amigos, uma boa, de repente você começa a sentir um negócio diferente. É interessante que hoje, não sei no contexto lá da Lagoinha, mas é muito comum um termo que surgiu que é da oração. Né? Surgiu-se mais um estado civil, que é o estado civil orando, né? Mas é interessante que geralmente muitos jovens no momento da oração eles já estão pegando na mão, eles já estão apaixonados, eles já estão loucos um pelo outro, já estão beijando, etc. Oração, gente, não é estado civil. Oração é para buscar uma resposta de Deus. Então, o que eu sempre falo com os jovens é o seguinte: está orando, mas não envolva o seu coração, não envolva o seu sentimento, não envolva as suas emoções. Por quê? Você está lá orando e você já está apaixonado, e Deus chega e fala assim: não é da minha vontade.
E aí, para você abrir mão de algo que o seu coração já está naquilo, é muito complicado, é muito difícil. Fica até difícil orar, né? Quando a gente está envolvido emocionalmente, fica difícil orar porque a gente confunde o que é a resposta de Deus para as nossas orações e o que é a nossa emoção, que está latente lá na gente e eu quero namorar, eu quero ter um relacionamento com essa pessoa. Em relação à questão de envolvimento emocional, eu acho que o que hoje está muito forte é sobre a carência. Quando a gente está carente, quando a gente está querendo uma pessoa e a gente está desesperado por namorar, a pessoa sorriu pra gente, a gente já apaixona. Cria toda a expectativa para aquele relacionamento, já se vê entrando na igreja, né? Declaração de amor. E vê já o futuro. Então a gente tem que tratar a pessoa que está nesse nível de tem um relacionamento de amizade, já se apaixona, a gente tem que ver isso. O que está gerando isso? Será que é essa carência mesmo? Ou será que é uma questão lá na alma dela que está precisando ser tratada? Por isso que lá na Lagoinha a gente faz um trabalho muito forte quando a gente fala de namorados, né? Mas a gente fala de relacionamento no geral. Então a gente começa a trabalhar com os solteiros nessa questão de relacionamento. Então tem células que falam disso específico, tem encontros que a gente faz, tem seminários que a gente faz, porque o solteiro ele tem que ser tratado antes de entrar para um relacionamento, porque senão confunde uma amizade com uma paixão por causa da carência, e aí já começa um relacionamento errado, porque começou um relacionamento porque está carente, porque quer beijar na boca, porque está se sentindo sozinho. Inclusive, eu até falei outro dia que eu tô velho mesmo. Na minha época tinha a expressão BV, boca virgem. Tem. Essa expressão. E o pessoal, você é boca virgem. Eu falei, gente, que loucura. Não pode existir boca virgem, porque senão vai sofrer bullying. É a maior vergonha que existe, né? Que loucura isso, né? Bom, essa questão do namoro é muito legal. O pastor Leandro e a pastora Aline, que estão no Rio de Janeiro agora, eles têm alguns vídeos que eles colocaram no YouTube. O pastor Leandro, inclusive, trabalhava lá nos relacionamentos. A gente trabalhava com ele. Vocês eram da mesma equipe, né, Vanessa? Mesma equipe. Então vamos a um vídeo de 1 minutinho. Olha que legal que eles falam sobre circunstâncias que podem favorecer ou não a santidade no namoro. Santidade no namoro? Não consigo. Talvez você esteja querendo viver santidade no seu namoro, mas diante de tantas situações você tem tido muita dificuldade e você se vê em vários ambientes propícios para o pecado. E como fazer? E diante desses ambientes você pega e realmente peca, cai com o seu namorado, depois vem aquele sentimento de culpa e você fica super mal. Como vencer essa situação? A gente está aqui para falar para vocês hoje sobre os cenários num namoro cristão. A maioria dos namorados que caem durante o relacionamento, ou seja, que pecam, que transam mesmo durante seu namoro, eles mesmos montaram o cenário, né? O próprio cenário para a queda. Né? E que tipo de cenários são esses? Por exemplo, né, dos diversos casos que a gente atende, a gente conseguiu identificar alguns cenários. O rapaz vai levar a moça em casa, aí eles ficam, depois que chegou na porta da moça, eles ficam lá umas meia hora, 1 hora, 2 horas dentro do carro. Fazendo o quê? Né? Ou seja, é um lugar propício para a queda. Outra coisa, para que assistir filme dentro do quarto do rapaz ou da moça com a porta fechada? Lá não tem sofá, vocês têm que sentar na cama. Cama é muito desconfortável para sentar e vocês deitam. Encostou no outro, já era. Pega fogo mesmo. E se não pegar fogo, tá com problema, porque não é questão hormonal. Não é questão hormonal. Aí você fica. É aquela coisa, fica dando mole, você sabe? Você dá dando sopa pro azar, né, filho? Porque. Inclusive, eu já vi que uma interpretação daquele texto que eu acho legal, fugir da aparência do mal. Eu já vi 2 interpretações que as 2 eu julgo válidas. Uma é você fugir da aparência do mal. Não fica tendo comportamentos que os outros podem olhar e achar que você está fazendo coisa errada. Então não fica num boteco, mesmo que você está tomando refrigerante, porque alguém pode passar e pensar que você está tomando cerveja, álcool. Outra interpretação que eu acho muito legal, que tem a ver com essa, é fugir da aparência do mal, é fugir daqueles lugares que aparentam mal, ou daquelas circunstâncias que aparentam mal. Que vão te dar a possibilidade de praticar o mal, de pecar, né? E namorado sabe. Sabe. Não, a gente fala que no namoro tem hora, data
certinha para pecar. A pessoa sai de casa no sábado, vai para a célula, vai para o culto, mas já planejando, olha, na hora que eu for deixar ela em casa, tem uma rua lá perto da casa dela que eu vou parar, ali é tranquilo, ou na hora de despedir. Então já sabe. É premeditado. É premeditado. Falam que o pecado na vida do crente é um acidente, né? Nesse caso não é acidente. Aí é homicídio doloso, intenção de matar. Os namorados chegam pra gente e falam assim, olha, tá difícil de manter essa santidade no namoro, tá complicado. Ah, mas então, me conta, o que tá difícil? Não, é porque ela mora sozinha. E aí eu vou lá na casa dela namorar. Né? Aí tá na cara que é por causa disso. Então, se ela mora sozinha, vocês dois se gostam, não pode dar oportunidade, porque a gente namora com quem a gente gosta. Pelo menos deveria ser assim. Namora com quem a gente sente atração física. Namora com quem a gente quer ter um relacionamento, casar e ter filhos. Então, a vontade de estar junto é muito forte. Então, a gente tem que pensar nesses momentos de namoro, como que a gente vai namorar. Olha, que lugar que eu vou, com quem eu vou estar acompanhado, depois vou ficar um tempo sozinho ou não, ou vou alimentar o que é a minha mente no meu namoro. Nós vamos conversar sobre que tipo de assunto. Isso, porque também a pauta é importante. Você começa a conversar sobre assuntos que vão levar você, sabe? Igual ver filme, ver certas coisas assim, sabe? E namorado, eles até perguntam, a gente pode conversar sobre sexo? Essa é uma pergunta que vem recorrente pra gente. Olha, um namoro mais avançado, né, que tá pensando no noivado, já estão marcando a data de casamento, a gente acha que deve conversar sobre questões sexuais, sexualidade, mas é muito diferente de conversar sobre pornografia, ou de levar esses assuntos para níveis mais... com segundas intenções. Mas até o que um namorado vai falar sobre sexualidade também? Porque assim... De onde que tira, né? Tipo assim... Conversar o quê? Biologia? Tem namorado que fala um tanto de coisa, assim, eu acho que quando eu casar eu vou querer assim, isso a gente fala, não pode conversar sobre isso, porque isso vai te levar na mente a fantasiar. Né? O cara já está preocupado com isso, eu já acho que é um sinal de que não é... Mas acontece que hoje em dia, os casais às vezes têm que conversar, tem que ser abordado esse assunto no relacionamento, porque a gente fala que namoro tem que conversar sobre tudo. Sim. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas já tiveram práticas sexuais. Entendo. Então, tem que conversar sobre algumas coisas, até para a pessoa saber em que barco que está entrando. Entendi. Então, isso tem que ser conversado, mas tudo saudável. Né? A gente tem assuntos, a gente dá um curso de namorados lá na igreja, na Lagoinha, e a gente fala sobre sexualidade. Fala sobre a construção de sexualidade, e às vezes um namorado tem que contar para o outro algumas coisas, porque vão interferir lá na frente. Mas vocês acham que é sábio, assim, tá namorando e a pessoa teve uma vida sexual pregressa, até antes de Cristo, talvez, ela compartilhar com outro, se é namoro, porque vai que o namoro termina, aí pronto, vai pra torcida do galo toda, ficar sabendo o que a gente fala é que tem um certo estágio do namoro, onde os dois estão decidindo mesmo fazer um compromisso e dar um passo à frente nesse relacionamento, né? Que aí sim precisa um conversar com o outro, porque não, às vezes nem tudo, às vezes a moça conversa comigo, isso aqui eu tenho que contar, não precisa, não é necessário contar, mas algumas coisas têm que ser contadas. Por exemplo, uma menina, ela já fez um aborto. Sim. E aí ela fala pra mim, tem que contar ou não? Tem que contar, porque esse aborto pode surgir alguma consequência dele ali na frente. Se não é virgem, vocês acham também? Precisa de contar. Mas que a hora que é... mas precisa de um tempo, uma hora específica. Começou a namorar, já começou a prazer, eu não sou virgem. Não, e depois esse namoro termina de uma forma ruim, brigados, e aí o cara sai contando pra todo mundo. No WhatsApp, é importante sempre essas coisas serem acompanhadas pela liderança, né? Por isso que é importante o namoro ser acompanhado. Se é um namoro de igreja, que eu falo, namoro saudável é aquele namoro que o seu pastor tá ali, que qualquer dúvida você vem e conversa com ele, ou um líder de célula, alguém que você pode contar, se abrir. Você trabalha com adolescente ou jovem? Com os dois. Com os dois. Tem muito namoro dos adolescentes? Adolescente tá doido pra namorar, né? Só que a gente tenta dar uma segurada. Por causa do tempo? Por quê? Porque hoje essas questões são muito precoces, né? Então, cada vez mais cedo, os adolescentes, às vezes influenciados pela mídia,
pela música, pela televisão. Então, a gente vê na própria criança um despertar muito precoce dessa questão da sexualidade. Então, quando chega no 12, 13, 14 anos, ele já quer namorar, porque na escola todo mundo já beija, já namora e etc. E dentro da igreja, o jovem ele acaba sendo pressionado a isso. Mas vocês acham que... Porque assim, tem muito pai que está assistindo a gente e fala assim, não, mas eu acho que é melhor namorar dentro da igreja do que namorar fora. Porque tem pai que acha que é uma experiência válida, quase que necessária para a formatação da personalidade. Existem casos que, por exemplo, vamos supor, o adolescente tem 15 anos, não é a hora, mas ele está tão doido. E se você falar que não, ele vai fazer escondido? Então vamos tentar caminhar, vamos tentar uma amizade, vamos tentar caminhar juntos. E na maioria dos casos, quando ele passa um certo tempo, ele mesmo percebe, ou algo dramático acontece, né? Que ele percebe que não era o momento, não era a hora. Agora, eu acho que muito além da idade vai a questão da maturidade. Eu, por exemplo, comecei a namorar hoje meu marido com 16 anos. Ele tinha 22 e eu tinha 16 anos. Eu era uma menina madura. Meu pai e minha mãe deixaram eu namorar porque eu era uma menina madura. E o nosso namoro foi tranquilo. A gente não teve que namorar 4 anos. Aí dá a questão de começar a namorar cedo. Né? Porque aí meu pai não deixou eu casar antes, pelo menos, de estar no meio da faculdade. Eu estava no meio da faculdade quando eu me casei. Isso trouxe algumas consequências, porque fazer faculdade e casar não foi muito bom, ainda mais no meu caso. Você já era crente? Já era. Eu cresci em lar evangélico, os dois. Mas sabe, essa questão, outro dia eu entrevistei uma advogada, porque é interessante, ele tinha 22, você 16. Se houvesse alguma questão física, você poderia ser enquadrado em pedofilia. Pedofilia, Porque ele era maior, bem maior. A diferença entre vocês já era 6 anos de idade. Que isso também é muito sério, né, Vanessa? Porque muito sério. A preservação das jovens e dos meninos nesses relacionamentos. Porque guardar a santidade também com a diferença de idade assim... É delicado, não é fácil. E aí a gente fala com as pessoas, a gente fala isso, a gente aconselha a não namorar novo, né? A igreja, a gente hoje coloca uma idade que é 18 anos, namoro a partir de 18 anos, que é uma regra que a gente estabelece lá na igreja, não uma regra que se namorar antes é pecado, não é nada disso, mas é uma orientação dos pastores. Por quê? Quando a gente começa a namorar muito cedo, esse namoro tem que ser mais prolongado, esse tempo de namoro. E segurar a onda 4 anos não é mais fácil. Difícil. E aí eu casei cedo demais, né? Casei com 20 anos, e aí eu sofri consequências disso, nada que me fez ser infeliz, não é nada disso, mas acontece que eu tive que fazer faculdade e início de casamento, fazer monogamia, tudo isso muito difícil. Com 20 anos eu comia areia no parquinho ainda. Eu comecei a namorar também, eu tinha 23 anos e a minha esposa 17 anos. E olha, foi a mesma coisa, a mesma 6 coisa. anos, e ela nunca tinha namorado, nunca tinha tido nenhum contato com outra pessoa. E eu cheguei de um contexto recém-convertido, não convertido, mas de voltar para a igreja. Mas aí a gente foi um namoro acompanhado pelos pais dela, que são os nossos pastores. E eu cheguei, quando eu percebi que era da vontade de Deus, eu chamei ela e falei assim, Gabi, eu não estou te pedindo em namoro, estou te pedindo em casamento. Ô, louco, rapaz. Você quer casar comigo? Meu Deus, foi a mesma coisa. Mesmo? E ela falou, interessante, que ela falou assim, eu não te amo, mas eu aceito. Porque o casamento, vale até falar que casamento, gente, todo mundo ri de mim nessa hora, mas tudo bem. Mas hoje ela é apaixonada. Hoje ela Você insistiu, né? Porque o interessante é que no mundo o casamento começa com aquela paixão maravilhosa, louca, aquela doideira. E depois aquilo vai diminuindo. O namoro cristão começa com amizade e o amor, ele vai crescendo a cada dia. Porque amor não é sentimento, amor é decisão. Isso. Uau! E eu decidi amar ela e te amo todos os dias. Te amo. O Gabriel, você já ama o cidadão? Não, meia hora depois já estava amando já. O cara se acha, rapaz. Olha, muitas pessoas mandando no WhatsApp, muito obrigado por 984029756. Por exemplo, o Daniel e a Josiane, eles são casados e fazem parte do Ministério Casado. Bom, eu já estou me adiantando. Eles falam que são casados para sempre. Eu não sei se é do ministério. Casados para sempre. Porque tem um ministério com esse nome, mas também você pode ser casado para sempre. Você não sempre... Só deles ter feito o curso, eles já começam a falar casados para sempre. Ah, que bom. Eles são de Nova Friburgo e parabenizam o pessoal do nosso programa aqui. Então, Vanessa, Serjão, toda a equipe aí, sinta-se parabenizada.
quem fala aqui, deixa eu ver, uma pessoa de Jordânia, o Geraldo, que é de Jordânia, interior de Minas Gerais. Vocês já pensaram que era lá, Eu né? pensei. É do Líbano, né? Já sou casado e é claro que é bem-aventurado quem busca santidade, não só no namoro, mas em toda a vida cristã. Legal, querido. Meu Deus, quanta mensagem chegando aqui. De Cornélio Procópio, Paraná, né? André, um beijo para minha namorada, Daiane. Abraço a todos aí da Rede Super. Beijo na boca, pode no namoro? Vocês comentaram um pouquinho sobre isso, né? Tiago Paiva, Belo Horizonte. Queria mandar um abraço para o meu pastor Leandro e dizer que cada dia que passa aprendo mais com ele. Dou glórias a Deus pela vida dele. Obrigado. Muitas perguntas e muitas participações aqui. Mais uma pergunta das ruas, rapidinho, vamos lá. Eu sou Daniel Augusto, de Belo Horizonte. Eu queria saber quais são as dicas para ter um namoro santo. Rapidamente aqui, dicas. Vanessa, uma, Leandro, outra. Eu acho que essa questão de escolher bem o lugar que vai estar namorando é importante, né? Fugir da aparência do mal. Perfeito. No caso da santidade, se o casal pisou na bola, né, nós estamos partindo do pressuposto que não se pisa, né, que não se deve. Mas tem gente, por exemplo, que está namorando e fala assim, eu pequei, eu pisei na bola, mesmo que eu não tenha tido contato sexual, mas que está com padrão, porque eu pisar na bola, é isso, de repente você está com um padrão adiantado demais. Avançado, né? Muito avançado. E você quer retroceder, qual o conselho que vocês dão? Jesus, ele é mestre nisso, né, em restaurar. Ele faz isso com a gente todos os dias. A gente erra todos os dias e ele vem com sua graça, Aleluia. misericórdia e renova sobre a gente esse amor dele, esse cuidado. Então, para o namoro não é diferente. Então, tem solução para o seu relacionamento, só que a gente tem que buscar uma mudança de mente. Quando a gente fala de transformação, de restauração, a gente tem que também começar na nossa mente. Aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais para não cair nos mesmos erros. Sim. Porque senão a gente vai estar num ciclo de pecado e aí vai virar uma iniquidade que vai ser difícil ficar longe dela. Então a gente precisa então renovar a nossa mente para poder esse namoro dar frutos bons. Leandro. Confesse, peça perdão e se arrependa. Zerou. Acabou. Tudo novo. Perfeito. Queridos, muito obrigado, viu? Olha, eu queria agradecer aqui a Ana Carolina, lá de Paraná. Morei de Paraná há 4 anos, querido estado de Rondônia, muito saudade de Paraná. Deus quiser, estou voltando aí, viu, Ana? Fala que igreja que você é, quem sabe eu posso visitar vocês aí. Muitas pessoas... Tem uma mensagem aqui muito importante, lá de Nova Venécia, no Espírito Santo. A Elisa disse que eu fiquei melhor sem óculos. Isso é relevante pra caramba, né? Obrigado, Elisa. Eu estou tentando ficar sem óculos aqui, até fica melhor para ler minhas mensagens. Agradeço demais a você que mandou mensagem, você, querido Leandro Jarrel, você, querida Vanessa Jafar e eu, Cássio Santos. Eu sou mais brasileiro que vocês dois. Obrigado, querido, querida. Amanhã, terça-feira, 12h15, temos mais um bate-papo. Hoje foi muito bom, tenho certeza que amanhã também será muito legal. Te guardo, até amanhã, que Deus te abençoe e te guarde. Até lá.